Bem, meus irmãos, vamos a mais um evangelho, né? Mais uma vez nesse banquete de amor. Deem a César o que é de César. Então os fariseus, depois de se retirarem, tramaram entre si para surpreendê-lo em suas próprias palavras. Mandaram então os seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus pela verdade, sem levar em conta quem quer que seja, porque não consideras as pessoas nos homens. Dá-nos, pois, o teu parecer sobre isso. É lícito pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Mas Jesus, que conhecia sua malícia, lhe disse: Hipócritas, por que me tentam? Mostre-me a moeda que é da em pagamento do tributo. Depois lhe apresentaram um denário. Jesus perguntou: De que é essa imagem e de quem esta inscrição? De César, responderam ele. Então Jesus retrucou: Deem, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, ficaram admirados com a sua resposta e, deixando, se retiraram. São Mateus, São Marcos. A pergunta feita a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando tributos que lhe era imposto pelos romanos, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Um partido numeroso havia se formado para refutar o imposto. O pagamento do tributo era para eles, portanto, uma irritante questão de atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa pergunta era uma cilada, pois, segundo a sua resposta, esperam incitar contra ele tanto a autoridade romana como os judeus dissidentes. Mas Jesus, que conhecia a sua malícia, contorna a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça e dizendo que cada um deve ser devolvido o que lhe é devido. Esta sentença, deem a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restrito e absoluto. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzir de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como gostaria que os outros procedessem para conosco. Condena todo prejuízo material e moral que possa ser causado ao trem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que seja respeitado os seus. Entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para com os indivíduos. Então, dei a César o que é de César. Naquele tempo, né, os publicanos cobravam os impostos das pessoas, e desde aquele tempo de Jesus e até hoje, tem o abuso de poder, de querer tirar daqueles que não têm nada, né? Às vezes as pessoas não tinham nem o que comer, ainda tinha que pagar tributos ao César, né? Então muitos eram explorados naquele tempo e hoje ainda é, porque naquele tempo era tributo, hoje são os impostos, né? Então esses impostos que eram cobrados no tempo de Jesus e no nosso, é importante para que o governo construa estradas, escolas e hospitais. E como naquele tempo, como no tempo de hoje, esses dinheiros são desviados, né, para os bolsos dos políticos corruptos, que não constrói escola nem constrói hospitais. Se constrói uma coisa pequenina aqui e outra lá, ficando rico, vivendo, né, dos impostos que são pagos. Esse imposto é importante para melhorar as cidades, para que o povo
tem melhor condições de vida, uma melhor cidade para viver, que quando ficar doente tem hospitais. Infelizmente, muitos governos não fazem isso. Então, esse dai a César o que é de César, quer dizer, deu ao governo os impostos que devem ser dados, mas, infelizmente, eles só querem enriquecer às custas do povo, né? Por isso hoje ainda tem tantas crianças sem escola, tantas pessoas precisando de hospitais e não tem, porque infelizmente o imposto é usado de maneira errada, né? Pelos políticos corruptos. Mas eu acredito que tenha políticos que sejam mais corretos. Então, como no tempo de César também tinha que se dar esse tributo ao César, e naquele tempo também já tinha corrupção, então muitos enriqueciam e o César, o que recebia, ele pensava só em si, na sua riqueza, em construir palácios para si, estátuas, né? Tudo aquilo que era do interesse dele e muitas vezes esquecendo o interesse do povo, onde o povo naquele tempo vivia também em muita miséria, em muita fome. E dá a Deus que é de Deus. Então, dá a Deus que é de Deus. É o nosso amor, a nossa compreensão, o nosso respeito, de tratarmos bem a todos, né? De sermos respeitados, de respeitar o nosso próximo, respeitar o direito dos nossos próximos, daquele que conosco convive, na nossa casa, na nossa cidade, respeitando uns aos outros. Então, hoje em dia, as igrejas pedem o dízimo, né? Pedem o dízimo, mas esse dízimo que Jesus fala não é o dinheiro. Dar a Deus que é de Deus é doar o nosso tempo ao nosso próximo que estiver precisando. Se tem alguém que está doente, precisando de ajuda, a gente tirar tipo 10% do nosso tempo. Se nós temos 4 horas de descanso, tirarmos 1 hora para ir visitar um doente, cuidar, fazer uma sopa, né? Ou de cuidarmos dos nossos pais, que às vezes moram do lado, estão precisando de uma pessoa para conversar, ou de uma pessoa que está precisando de uma palavra amiga. É nos doarmos, dar a Deus que é de Deus, é nos doarmos. O dízimo que a igreja pede é o dinheiro, né, que é dado, mas não é esse dízimo que Jesus se refere, é 10% do nosso tempo de nos doarmos como seres humanos e não em doação de dinheiro, né? Pois a igreja já recebe pelo batismo, já recebe pelo casamento, já recebe até para dar extremunção. E Jesus falou com os apóstolos que não era para cobrar nada de ninguém, nem pela oração que é feita. Então, as leis da igreja hoje manda pagar o casamento, pagar o batizado, pagar isso, pagar aquilo. Até a pessoa, quando está morrendo, se quer receber extremaunção de um padre ou de um pastor, seja lá quem for, de que religião, tem que pagar, porque senão eles não vão. Então, essa lei não foi Deus que criou. Jesus falou, dai de graça o que de graça recebeste, e não fazer da religião um meio de ganhar dinheiro, né? Infelizmente, a igreja, templos e muitas outras casas religiosas criam as suas leis, né? Pede dízimo. Eu acho certo, sim, se uma igreja está em dificuldade para manter em pé, as pessoas ajudarem a manter aquele templo em pé, ajudarem porque quer, ajudar a pagar o pedreiro, ajudar a pagar o pintor, não porque sejam obrigados a pagar aquele dízimo, né? Eu estive um tempo morando numa cidade no Pará e um dia passou uma senhora velhinha perto de mim e a minha vizinha, que já morava lá há muitos anos, falou, tá vendo aquela senhorinha? Ela cria 4 netos, ela vive em dificuldade. Outro dia o pastor não deixou ela entrar na igreja porque ela não tinha o dinheiro para pagar o dízimo. Que religião é essa? Que cobra para a pessoa poder entrar no templo. Se ela não pode pagar para receber uma bênção, ela não vai receber. Não é isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a nos doarmos
doarmos o nosso tempo em favor do nosso próximo. Quando nós ajudamos o nosso próximo com uma palavra amiga, ou simplesmente ouvindo aquele que tem dificuldade para falar e que às vezes fica gaguejando, querendo conversar, a gente ter paciência e calma para ouvir, saber dar um bom conselho. Esse é o dízimo que Deus nos pede, de darmos a Deus o que é de Deus. Isso é o amor, a fraternidade, a caridade. Deus não pede dinheiro para ninguém. Então, o templo religioso que cobra o dízimo e que cobra para a pessoa entrar, não está seguindo aquilo que Jesus ensinou, porque Jesus não mandou seus apóstolos cobrar de ninguém. Ele não cobrou de ninguém as curas que ele fez, as bênçãos que ele deu, ele não cobrou. Então, dar a César o que é de César é sim pagar os nossos impostos, os nossos tributos, mesmo que isso às vezes venha em forma de exploração pelos nossos governos, mas darmos a Deus o que é de Deus. E Deus quer a felicidade dos homens, quer que nós, seres humanos, crescemos espiritualmente, moralmente, para um dia chegarmos a Ele, pois Ele quer que todo ser humano seja feliz. Se nós sofremos, a culpa é só nossa. E se o povo sofre, é porque o governo não está sabendo usar os impostos em bem do povo. Infelizmente, tem muita gente passando fome, passando frio, muito desemprego. Se os governos acham esse dinheiro do imposto para criar novas firmas, para dar emprego, para melhorar o salário da família, para que a família pudesse ter uma vida mais decente, para que os filhos pudessem estudar, sendo bem alimentados, bem vestidos. Mas, infelizmente, esse César, esse nosso governo, ele está cego no orgulho, na vaidade. Eles estão no momento, só no momento, com o nome de presidente, de governador, de prefeito, mas eles não estão sendo presidente, nem governador e nem prefeitos de verdade, porque aquele que ama o povo trabalha pelo povo, ele não se preocupa em enriquecer. Se ele recebe o imposto, ele devia procurar usar o imposto de maneira justa, de maneira correta, para que o povo não sofra. Então, só estão no momento sendo presidente. Não serão na espiritualidade. Aquele presidente que lutou pelo povo, que ajudou o povo, esse foi um presidente de verdade. Infelizmente, eles estão cegos pelo orgulho, pelo egoísmo e a vaidade de se dizer eu sou o presidente. É presidente só para ele e para os seus, mas para o povo não. Infelizmente, vamos dar a Deus o que é de Deus, o nosso amor, o carinho, a fraternidade, o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo, fazer ao nosso próximo aquilo que nós queremos que fizessem por nós, né? Então, se Deus quiser, num futuro distante, haveremos de ter aí um bom presidente que vai trabalhar em favor do povo, em favor dos seus irmãos. Eu acredito que existem políticos ainda corretos e que o bem há de vencer o mal. E um dia todos trabalharão para o seu próximo, ajudarão o seu próximo, sem se preocupar se vão estar recebendo o dízimo, se não estão recebendo o dízimo, pois a palavra de Deus, as bênçãos de Deus são para ser dadas de graça. Dai de graça o que de graça recebeste. E Deus já nos deu o dom da vida, nos deu sabedoria. Então vamos usar a sabedoria com amor e fé em Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos. Fiquem na paz e no amor de Jesus Cristo. Amém.